Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E o assunto que a gente vai debater aqui vai ser sobre a arte indígena. Vamos falar também um pouco da música, né, é, rural, né, do campo e a música urbana. E vamos falar também um pouco das esculturas que a gente conhece aí, tá? Como no Mestre Virgulino, né? No, em Pernambuco. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada. E isso tudo vocês podem acompanhar pela página 9 do livro 4, tá? E o capítulo é 4, que é capítulo único, então a gente vai ver um pouquinho tudo agora, tá? A arte indígena, a gente pode começar aí no sentido do artesanato, que muitos deles se perderam porque os índios, chamados índios, que na realidade é uma palavra índio, é uma palavra dos colonizadores, tá? Foi quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, achou que tinha chegado às Índias e deu esse nome à população local. Mas na realidade, esses habitantes da terra, eles já estavam aqui e têm nomes próprios, tá? E dentro desses nomes próprios, muitos é, tribos que aqui tinham desses habitantes, algumas sumiram, né, foram extintas pelos colonizadores portugueses, tá? Ou por morte, né, por doença ou morte de exploração, às vezes até da mão de obra desses habitantes aqui. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, as cerâmicas indígenas, que uma das mais conhecidas é a cerâmica marajoara, tá? Que fica ali na ilha de Marajó, tá? No Pará, lá no Foz do Amazonas, onde fica essa ilha. Então, muito dessas cerâmicas que são feitas lá naquela região, claro, até hoje eles fazem esse tipo de cerâmica, mas os habitantes é, da região, né, Marajoara, eles faziam essas cerâmicas com desenhos geométricos, claro que um mais lindos do que o outro. E tem algumas cerâmicas, cerâmicas mais antigas, você pode encontrar no museu, por exemplo, no Museu do Marajó, tá? Que fica no Pará. E também tem aquelas cerâmicas que você pode comprar, você visitar a região, você pode comprar esse tipo de cerâmica. Claro que a gente sabe que, por exemplo, estamos aqui no Rio de Janeiro, tem locais que até imitam esse tipo de cerâmica, tá? E às vezes existe até um pouco de preconceito em relação às cerâmicas marajoara, que às vezes elas são vendidas em casas religiosas, nas quais as pessoas confundem, né, com a religião afro-brasileira e na realidade é uma cerâmica tipicamente dos habitantes do Brasil, os chamados índios, tá? Lá da ilha de Marajó, tá? Realmente eu já vi várias cerâmicas dessas bem trabalhadas e realmente são muito lindas, tá? Tanto aqui que vocês acompanham na página 9, você vê algumas cerâmicas, alguns vasos, por exemplo, com esse estilo. E outra, é um tipo de arte indígena, dessa arte das cerâmicas marajoara, que você não encontra em outro lugar. Realmente elas são típicas daquela região e quando você pega você já sabe identificar pelos tipos de desenho geométrico utilizados, né, nessas cerâmicas, que são muito lindas, tá? É uma verdadeira obra de arte. Dando continuidade aqui, também temos outros tipos de obras de artes aí, de Santaré e do Carajá, tá? É, esse tipo de, de arte, normalmente eles fazem, principalmente o Carajá, eles fazem bonecos, né, de barro. Antigamente, né, os indígenas, quando eles faziam esses tipos de boneco, primeiro eles faziam um boneco de barro, eles não queimavam esse barro, tá? E eles também faziam pinturas depois que esse barro secava a nível natural, né? Ele era pintado
e os cabelos, por exemplo, eram feitos de cera. Então era totalmente diferente. Depois de uns anos para cá, eles começaram a fazer outros tipos de bonecos, já retratando um pouco da cultura indígena, como bonecos sentados, bonecos convivendo entre eles. Então, esse tipo de arte indígena, de cerâmica, também é feito por esse outro tipo de povos indígenas que vivem aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Aqui vocês podem ver aí na página 10 e na página 11 muitos dessas obras de arte. Eu vou até mostrar para vocês, tá? Aqui, tá vendo? É os bonecos que eu falei para vocês. E aqui, por exemplo, mais algumas obras desta comunidades aí chamado Carajá. E também tem aí das culturas Santaré, tá? Esse tipo de cultura, né, desse grupo de tribos que vocês veem aí, também são da região norte do Brasil, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa aula, falando um pouco mais sobre essa arte indígena, que a gente está falando da cerâmica, como eu falei, da arte marajoara, tá? Da ilha de Marajó, que fica lá no foz do Rio Amazonas, tá? Lá no Pará, que realmente são cerâmicas, que também, como eu falei para vocês, que não tem como não conhecer, que eu vou mostrar para vocês. Para aqueles que não estão com o livro em mãos aí, vocês podem ver aí, por exemplo, esse tipo de cerâmica, não tem nada igual em outra parte do Brasil, tá? É fácil identificar. Vamos lá, dando continuidade aqui, tá? Vamos falar um pouco agora da arte e a dança e a pintura corporal, tá? E a arte das plumagens, tá? Dos índios. Já na página 14, vocês estão vendo aí o tipo de pintura que eles fazem, que elas podem ser por cerimônia, a maioria deles é feito por cerimônia, e normalmente eles fazem aqueles cocar com pena de aves, né, da região, essas penas coloridas. Claro que você fala, professor, mas os índios não protegem os animais, sim, mas eles se alimentam deles também e aproveitam as suas penas, as aves no caso, para fazer os seus cocar, tá? E outra coisa também, eles fazem esse tipo de pintura para as danças. Normalmente as danças deles são danças de rituais, tá? Rituais que eles fazem, religioso principalmente, e pode ser só os homens dançando, ou pode ser os homens e as mulheres dançando. Normalmente, as ocas dessas tribos, elas são feitas às vezes de modo circular, né? Que cerca, faz um círculo, e ali no meio, normalmente eles fazem uma fogueira, e quando eles dançam, dançam em volta dessa fogueira, fazendo passo, né? de dança. Essa dança pode ser ritual no sentido religioso, mas também pode ser no sentido de pinturas até para uma declaração de guerra, tá? Então é feito essas pinturas corporais, tá? Que pode ser rituais religiosos ou como pode ser também para a guerra. Outra coisa também que é feito pinturas corporais, às vezes é para identificar, por exemplo, as mulheres dos homens. Por exemplo, tem pinturas de mulheres com filhos recém-nascidos. É um tipo de pintura. Não é pintura qualquer não. Tem também pinturas do fim do resguardo. E dos homens, por exemplo, tem o fim do ritual de iniciação masculina. Às vezes ele vai deixar de ser criança e agora vai se tornar um homem. Tá? Tem vários, cada tribo tem os seus rituais. Tem uma tribo que eu esqueci, eu não sei se é lá do norte, não sei se é do norte ou da região centro-oeste, na qual, por exemplo, eles pegam umas formigas e colocam dentro de um cesto, só a cabeça. E o ritual é o jovem botar a mão ali dentro, e essas formigas, as picadas delas são super doloridas. Você tem que botar a mão ali dentro e deixar não sei quanto tempo
e as formigas começam a picar, né, ou morder, não sei o termo usado, na mão desse jovem, que quando ele tira a mão fica toda inchada. Então, quer dizer, se ele consegue passar por esse ritual, ele é considerado um homem da tribo, tá? Um homem. E as mulheres, como eu disse, já falei para vocês quando a gente falou dos índios, nos rituais, cada um tem a sua dança e cada um tem o seu tipo de pintura corporal usado por eles, tá? Não esquecendo disso, tá? Vamos lá. Continuando aqui, tem um tipo de pinturas que vocês estão vendo aí na página 16, que são pinturas corporais, tá? Da tribo do Kayapós Xicrins. Todo recém-nascido, assim que o cordão umbilical cai, é pintado com ginipapo, tá? Adquirindo dessa forma sua posição ou status social no grupo. Para os adultos, essa pintura tem como função a simbolizar os eventos e processos que marcam no espaço, no tempo e as transformações dos indivíduos na comunidade, ou seja, é o recurso para a construção da identidade. Então, esses indígenas, essas pinturas, elas são. Tanto é que tem muita gente que vai visitar essas tribos de índios. Hoje em dia acontece o seguinte: eles têm uns indígenas que, para arrecadar dinheiro, tem pessoas que vão fazer visita a essas tribos e eles, você chegando lá, eles fazem as pinturas em você, ou melhor, em vocês, né? Ele pode fazer pintura, pode vender o cocar, pode fazer rituais para vocês tirarem foto, filmarem, mas tudo no sentido turístico da coisa, tá? Por exemplo, tem muitos índios que estão perdendo, tribos de índios estão perdendo a sua identidade. Por exemplo, vestindo roupa, né, da nossa sociedade, do branco, vamos botar assim, dos brancos, tá? E muitos deles, às vezes, tem tribos de índios que tem caciques que, às vezes, estudam fora ali da tribo para ter conhecimento, mas eles tentam manter os rituais deles, não só no sentido turístico, mas resgatar a cultura indígena, que se perdeu muito aí, principalmente na época dos portugueses, tá? Quando colonizaram o Brasil. Falando um pouquinho, saindo um pouquinho dos índios agora, falando um pouco da cerâmica popular brasileira, nós vamos falar de duas aí, tá? Uma da Isabel Mendes Cunha, tá? De Minas Gerais, ela já faleceu, ela morreu em 2014, e ela fazia cerâmica de bonecos. E esses bonecos, um mais bonitos do que o outro, retratando a vida das mulheres, tá? Seus bonecos eram feitos de sempre retratando as mulheres. Aqui, por exemplo, na página 17, vocês estão vendo aí, por exemplo, retratando a mulher amamentando, ela de noiva, ela com seus vestidos, né, do dia a dia, e ela era de Minas Gerais, tá? Lá do Vale do Jequitinhonha, tá? No nordeste de Minas Gerais. Então ela é considerada Isabel Mendes de Cunha uma das maiores escultoras de bonecos, né? Principalmente bonecos fêmeas, mulheres, uma das melhores do Brasil. E não tem como diferenciar a arte dela. Agora, já em Pernambuco, tá? Nós temos aí o mestre Vitalino, que vai, dentro das suas esculturas, colocando a cultura nordestina, principalmente dentro aí dos sentido dos cangaceiros, como vocês estão vendo na página 11, aí eles estão botando aí Lampião e Maria Bonita. Claro, cada um com uma roupa diferente, mas são bonecos que às vezes até ganham vida. Eles também são feitos de barro, tá? Mas tem alguns que às vezes são feitos até de madeira, de escultura de madeira. E realmente são obras de arte. Se você for no Nordeste brasileiro, você vai ver esse tipo de arte que é muito bonito, tá? Vamos lá. Para a gente fechar, a gente vai falar um pouco da música brasileira popular.
Por exemplo, temos aí na página 19, Luiz Gonzaga, que vai levar a música nordestina, isso na década de 40, 50, do século passado, né? Que ele vai retratar a música nordestina, tá? Por exemplo, como o Baião e o Chachado. São duas músicas típicas, tanto é que eram músicas antes de Luiz Gonzaga, ela não era tão popular aqui na região sudeste, e ele, né, vem resgatar isso aqui para o pessoal da região sudeste, principalmente porque muitos nordestinos aí, no início da década de 20, 30, 40, até a década de 70, esses nordestinos, eles vinham, né, esses retirantes, eles vinham do Nordeste e vinham aqui para a região sudeste do Brasil, principalmente São Paulo, para trabalhar. E o que acontecia? Luiz Gonzaga vai trazer, ressuscitar a música nordestina, tá? E assim eles vão se sentir verdadeiramente em casa, tá? Outra coisa também que nós temos aí são as músicas urbanas. A gente está falando um pouco da música que vem lá do interior. Agora a gente vai falar um pouco da música urbana, que a gente pode ver que tem o rock, tem o samba, tem o rap, tem a música brega, né, que o pessoal vai rotular como brega, aquela música que o pessoal diz que é uma música feia que faz sucesso, tá? Mas também temos aí na Bahia, por exemplo, o Olodum, que é um grupo de percussão. Eles tocam tambores como ninguém. Tanto é que já gravaram músicas, tá? Já gravaram músicas com eles, artistas estrangeiros, como por exemplo com Paul Simon, Michael Jackson, tá? Que vieram aqui no Brasil só para ouvir os tambores do Olodum, tá? Ele foi fundado em 1979 no bairro do Pelourinho, lá em Salvador, e é um bloco afro de carnaval. Realmente a batida do tambor do Olodum, ela é diferenciada, é diferente. E realmente eu acho, né, eu admiro muito a música popular brasileira, e dentro da percussão do Olodum é muito bonito essas músicas consideradas populares do Brasil, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que a gente contou aqui, né, das pinturas indígenas, das esculturas populares e também um pouquinho da música nacional urbana e do campo, tá? Pessoal, um abraço e foi bom estar com vocês aqui mais uma vez nessa videoaula. Um abraço, tchau e até a próxima aula.